vocês daqui ao livro. Enquanto o Marcos está preparando, eu posso falar da minha, né? Eu li o livro, né? Inclusive eu ganhei o livro e fiquei muito grata por isso. E eu li, as ilustrações são belíssimas, né? Bem coloridas, leva bem mesmo a esse lúdico, leva a gente para nossa infância, relembrar a nossa infância, de quando a gente via essas imagens até nas tarefinhas escolares, e era um tempo muito bom, uma memória muito boa, acredito que para a maioria, se não para todos, né? E eu tive também a vontade de ler o livro para minha filha, que eu tenho uma filha de 8 anos, e eu achei interessante quanta percepção para ela, né, com essa idade, é uma e para mim outra, certamente isso iria acontecer, né? E eu pude ir mostrando para ela o que o livro vai abordando, né? Que ela, com um olhar de 8 anos de idade, não consegue alcançar. E ela realmente disse assim, é mesmo, mãe, está falando sobre isso. E então foi uma percepção de leitura muito boa, é uma história encantadora, uma história que leva a gente àquela nostalgia, né? Que infelizmente a maioria das crianças de hoje em dia e de um futuro nem vão saber que isso era muito comum. A gente vai apresentar a história aqui para vocês, vocês vão saber do que a gente está falando, né? E então a minha percepção foi essa, uma história muito boa. A aluna amou, a minha filha adorou, né? E ela ficou me perguntando sobre como era mesmo que isso que vai ter na história representado, se isso mesmo acontecia, porque ela também não teve contato, né? Então, daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando. Exatamente. E eu também, quando eu li essa obra, eu me remeteu muito à minha infância. E eu tenho um relato de que quando eu era criança, lá perto de onde eu morava, tinha uma rua que era a rua chamada... esqueci o nome da rua. Mas tinha um nomezinho lá na rua que toda vez no mês de dezembro, no Natal, eles enfeitavam lá. É rua enfeitada, pronto. É rua enfeitada, que faz parte da cultura da gente também. No tempo natalino a gente enfeitava as ruas, né, com Papai Noel e presépios e tudo mais. E me lembrava muito que quando eu era criança, meus pais me levavam para lá, né, a gente ficar olhando, passando pelas ruas lá e olhando tudo que tinha lá, né, todas as decorações, todo aquele aspecto do espírito natalino, e aquilo era demais. E esse livro me lembrou muito isso também, né, essa questão do espírito natalino em si, né, do mês de dezembro. E aí, para iniciar a nossa apresentação, a gente vai dar só um breve contexto, né, de quem é o autor, porque o Gilson Lages, que nasceu aqui no Piauí, né, então é nosso conterrâneo, é um autor que trabalha muito essa questão do imagético, né, principalmente nessas obras infantis que dá essa perspectiva da criança imaginar, né? Logo a criança ela já tem uma imaginação muito fértil, e essa obra ajuda muito a trabalhar essa questão da imaginação, né? E é uma obra que as crianças, com certeza, ao ler, elas se sentem muito prestigiadas, né? Ainda mais fazendo uma relação assim da sua cultura, né? Da sua vida na época do Natal. E bom, Gilson Lages Monteiro, nascido em Barros de Maratuã, né, aqui no Piauí, formado em Letras pela Universidade Estadual do Piauí, né, membro da Academia Piauiense de Letras, também da Academia de Letras do Vale do Longá. É super válido vocês entrarem lá no portal Entretextos, né, o portal e editora, que tem muitos livros lá. Exatamente, também tem um curso de redação para vestibulares e concursos, que ele também ministra. E o portal Entretextos é um
portal de criação dele, que por lá, e a editora também, né, que por lá ele tem muitas informações, muitas notícias, inclusive os livros para venda, né, os livros dele e de outros autores também, piauienses. Poeta, romancista e professor, né, como disse. Tem obras aí, tanto livros de poemas, como livros de romance, né, e agora também livros de infanto juvenil. E aí, como eu disse, né, as principais obras dele, né, envolvem essas obras de romance mais conhecidas, Morro da Casa Grande, né? Aí tem também livros de poemas, como Ares e Lares de Amores Tantos. Inclusive, eu tenho uma cópia desse livro, né? Para quem não conhece, é esse livrinho aqui. Um livrinho muito bonito, inclusive, tanto de arte quanto dos seus poemas. E uma obra que trabalha muito, né, essa questão também da sinestesia. E dentre das obras dele, tem cerca de 17 obras, se não me engano, 14 a 17 obras, uma coisa assim. E dentre essas 17 obras, 4 são obras infantis, como Rato da Roupa de Ouro, Meus Olhos de Brinquedo, Pássaro Amarelo de Sol e O Agasalho do Tempo, e a obra que a gente vai trabalhar aqui, que é Estrelas do Céu de Dezembro. E nessas outras obras, dá para perceber já, só pelo título, que trabalha muito esse lado do simbólico, né? Por exemplo, o Rato da Roupa de Ouro. A gente imaginar um rato com uma roupa de ouro. Então, a criança, com certeza, ela pensaria nisso facilmente, né? Pela imaginação fértil que ela tem. E o Pássaro Amarelo de Sol, que a gente pode lembrar também um pássaro muito conhecido aqui no Piauí, que é o bem-te-vi, e o Agasalho do Vento, que seria... a gente nem consegue imaginar assim de repente, né? O Agasalho do Vento, mas que seria um prédio, né? Então, uma conversa entre o pássaro e um prédio, né? É algo que está muito relacionado, né, com o contexto da criança, né? São obras que dá para se trabalhar muito bem com as crianças. E a Estrela do Céu de Dezembro, que é a obra que a gente vai trabalhar, a gente vai apresentar aqui, é uma obra também que parte muito desse imaginário, né? A gente imaginar objetos, né, falantes, que a gente pode imaginar, objetos que fazem parte de um presépio, né? São falantes, né? Então, é algo que está muito inserido ali na imaginação. E aí, partindo para a obra em si, né, de como essa obra ela é estruturada, né, estruturada em capítulos, e a gente vai iniciar falando sobre a obra em si. Marcos, pegando o gancho da tua fala, da tua apresentação do Dilson, eu tive a audácia, né, de procurá-lo para saber, através da boca do autor, do escritor, um pouco sobre a obra. Claro que eu não fiz uma entrevista, que ele já foi bastante utilizado por nós, não é, professora Paula? Nessas disciplinas de literatura piauiense, né, infantil agora. E a obra dele fala muito do lúdico, né? O lúdico, ele visa o quê? Mais o divertimento que qualquer outro objetivo. Então, eu vou ler aqui o resumo que tem na parte final do livro. Dezembro é um mês de esperança, mês de imaginação e fantasia. Mês que revive a magia de nascer. Essa narrativa organiza em torno da preparação para uma noite tão esperada, quando todos buscam estrelas no céu. Tudo começa com um boneco de porcelana, como o Marcos acabou de falar, né? Vem os personagens que falam, que levantam questionamentos, que mostram a sua importância. Um boneco de porcelana, um pedaço de arame, um galho seco de árvore
uma estrela d'alva da ponta quebrada e outros pequenos e carinhosos objetos que moram no fundo de um baú. Eles se preparam para ser a atração dos visitantes de um presépio por longos e agradáveis dias. Isso está falando do mês de dezembro, né, que tinha essa tradição de montar esse presépio para esperar a chegada da noite de Natal, de fato. E agradáveis dias antes da chegada do Natal. Nessa preparação, descobrem o sentido da beleza, da tolerância e da igualdade. A gente vai ver que são questões que são levantadas dentro dessa história. Por mais que seja uma história infantil, não tem o que tirar assim, de contexto social, mas tem. Principalmente a gente com um olhar de adulto, né? A gente consegue ver essas questões que aparecem dentro do livro. Mais que isso, o verdadeiro Natal. Descubra o que se esconde na magia e nos mistérios dos dias de dezembro e das estrelas mais luminosas do ano. Então, como eu falei, eu tive a audácia de procurá-lo e ele foi maravilhoso, me respondeu prontamente. Daí eu elenquei assim, botei, você pode falar, e mandei 3 pontos. Sobre a linguagem, o tempo de produção e a faixa etária, que eu vejo que é um questionamento muito grande dentro das nossas aulas de literatura infantil, quando vão ser abordadas as obras, né? Aí, então, o que é que ele botou sobre a linguagem? Botei no slide só para quem quiser acompanhar a leitura, mas eu vou ler. O ponto de partida de todo texto literário que produzo é uma metáfora ou metonímia. Há sempre uma percepção sensorial ou memória como ponto de partida para explorar alguma associação que force o imaginário a operar. Em geral, o argumento da narrativa surge disso. No caso de As Estrelas do Céu de Dezembro, eu comecei a escrever a narrativa, porém, pelo argumento, as peripécias, perguntas de um boneco de porcelana, do instante que é desenrolado de uma manta guardada no baú, ao momento em que figura como personagem de um presépio. O argumento, pois, dito de outra forma, consiste na preparação e montagem de um presépio. O título inicial era O Natal do Boneco de Porcelana. Depois mudei para O Natal do Menino Anjo. Ainda assim, não me agradava o efeito de sentido criado, porque a presença da palavra Natal no título poderia fazer com que somente no período que antecedesse a data, algum leitor pudesse se interessar pela narrativa. Do início ao fim do texto, percebi que toda a narrativa era guiada por uma ambiência de esperança, de alegria, de movimento, de luz. Era a luz um dos elementos mais referenciados no texto. Daí cheguei à conclusão de que uma metonímia caía bem, As Estrelas do Céu de Dezembro. Então, nada melhor do que a gente ter o ponto de vista mesmo de quem escreveu a obra. Próximo, Marcos, por favor. Sobre o tempo de produção, né, ele falou, a narrativa foi escrita com vagar em aproximadamente 3 meses. Habitualmente, quando escrevo, eu leio ensaios, verbetes e mergulho em textos de natureza semelhante, para encontrar uma forma de dizer que seja peculiar, minha. Assim como reescrevo várias vezes o mesmo capítulo, às vezes retornando a ele algumas semanas depois para substituir palavras, refazer períodos, tornar imagens mais simbólicas, ver como me aproximar mais do leitor. Eu recuperei, ao escrever, minhas memórias sobre antigos presépios do interior, presépios de verdade, em que tudo parecia ter vida, presépios que mobilizavam pequenas comunidades, espaços de lazer e de contemplação, grandes salas de brinquedos vivos. Ao mesmo tempo, ficcionalizei memórias de minha bisavó Adalgisa de Carvalho Silva, Dazinha, inclusive é a dedicatória que ele põe no livro, né? Que juntamente com a minha irmã montavam todos os anos na cidade berço, presépios que nunca vi iguais. Era a força da fé. Como o Marcos falou, ali também, se eu não me engano, o nome da rua Rio de Janeiro, Rua Rio de Janeiro, na primavera. Era linda. Na minha infância, todos os natais eu tinha que ir lá contemplar aquelas belezas. Então, ali, aquelas famílias tinham a tradição que tem nesse livro, de se preparar, de montar, enfeitar a rua. Cada casa que você entrava era uma lindeza maior que a outra. No Marquês também tinha a casa do Natal. Eu acredito que a dona já até faleceu. Eu também cheguei lá, cheguei a levar a minha filha lá, quando ela era menor, que ainda tinha, né? Agora, eu não sei dizer se ainda está tendo essa tradição, mas é triste saber que cada dia que passa está ficando mais esquecida essa questão da montagem do presépio, desse cenário todo para a espera do Natal, né?
E sobre a faixa etária, que eu vejo que é um questionamento que acontece muito nas aulas, inclusive a professora Paula já falou, gente, não se preocupem muito com essa questão, qual a idade que eu tenho que trabalhar com esse livro? Não, você tem que saber como você vai trabalhar, porque a percepção de cada um é diferente, cada um dentro da idade que consta, né? E o Dilson, ele falou sobre isso também. A obra pode ser lida por adultos que nunca deixam de ser criança. Eu amo desenho infantil, eu amo assistir desenho, filme infantil, Disney, eu gosto muito e acho que sou uma das mais velhas da turma. No anseio de preservar a inocência de olhar e a ternura, mas principalmente por crianças de 10 a 12 anos. Aqui ele já bota uma faixa etária, né, a qual seria realmente indicado, uma vez que está repleta de associações e tematiza temas como esperança, beleza, solidariedade. No mais, é ler a obra e descobrir cada percepção sensorial que ele gera. Não canso de repetir, a literatura é uma pergunta por associações que se materializam por meio de metáforas, metonímias, intertextos e humor. Que perguntas dão base à narrativa? Que associações por metáforas e metonímias? Que relações intertextuais? Que relações medidas pelo humor? Era um desafio que é também uma chave para ler. Mão à obra. Então vamos lá, mãos à obra e desvendar um pouco desse livro. A gente vai mostrar um pouco, capítulo por capítulo que vem aparecendo, as falas desses personagens, mas sempre deixando aquele gostinho, né? Adquiram a obra. Eu conversando com o grupo, a gente ficou um pouco assim, em desvantagem, entre aspas, de trabalhar essa obra, porque nós não temos como achar um arquivo imenso de artigos e trabalhos publicados sobre essa obra, porque ela é nova, fresquinha, recém-saída do forno, agora de 2022. Mas também foi uma vantagem, porque nós estamos conhecendo a obra, apresentando para vocês hoje e deixando esse gostinho para que vocês adquiram, conheçam e posteriormente passem para os alunos de vocês, para a família de vocês e para valorizar cada dia mais os nossos autores, né? Principalmente nossos autores piauienses, que faz essas obras tão bonitas pensando na criança e no público em geral. Então, a Tainara, se eu não me engano, vai dar continuidade aí. Boa tarde, gente. Vou falar do primeiro capítulo do livro, que vai iniciar com a retirada dos objetos de dentro do baú, e aí a gente é apresentado a uma grande variedade deles. No primeiro capítulo, vamos ter o boneco de porcelana, que é o narrador de toda a história, e o arame enferrujado, né? Um pedaço de arame que segura a estrela d'alva, que fica no topo do presépio. E aí são vários objetos, somente nesse primeiro capítulo. E eles vão interagir, e essa interação deles vai trazer as primeiras reflexões e os primeiros questionamentos, né? O que é esse baú? É o primeiro questionamento que eu consegui trazer, pensando mais ou menos em como trabalhar isso com crianças, né? O que é o baú? O que é que fica guardado dentro do baú? E como falar sobre isso para as crianças, né? Eu tenho alunos e, com certeza, conhecer a obra agora, com certeza eu vou levar para eles, quando já estiver um pouco mais perto do Natal, para criar todo um clima, né? E aí, o que é que tem dentro desses baús? O que é que a gente guarda dentro deles? São sentimentos? Como que eu falo de sentimentos para as crianças? Né? Eu preciso ouvi-las, eu preciso ter maturidade para lidar com essa falta de comunicação que é clara entre nós, que somos adultos, e outras crianças, como a Mara falou. Ela tem uma percepção de mundo diferente da filha, né? Ela já percebe outras coisas, a gente que é adulto já consegue ver muito mais coisas dentro desse livro com uma criança que lê com um olhar inocente, né? A gente lê, vê que tem metáfora, e aí entende. Quando eu, professora, como que eu vou levar esse livro para minha criança? Para várias, que têm um pensamento diferente, cada uma delas são diferentes. E aí é preciso ter a confiança da criança, ter o respeito, para entender o que é que existe dentro do baú dessas crianças, né? Como que eu vou falar sobre isso?
E aí, nesse primeiro capítulo, tem essa discussão entre o boneco de porcelana, que é todo bonito, todo bem cuidado, e um pedaço de arame que já é velho, já está lá 2 anos segurando a estrela d'alva, já está enferrujado, mas cada um enxerga a sua importância. O boneco de porcelana, sou bem cuidado, minha roupa é bonita, sou penteado, sou limpinho, tem a minha importância lá dentro, né? Tem o meu lugar dentro do presépio, para mim é um lugar importante. E aí o arame, que é enferrujado, também se acha importante. Eu seguro a estrela d'alva, né? Ela até paquera comigo às vezes, aí o boneco fica maluco. Que piada é essa, cara? Um arame enferrujado, como você, né? Eu sou bonito, você, E aí os dois vão discutir sobre isso, sobre a importância do lugar deles lá dentro. E aí eles terminam essa discussão. Pergunta para a estrela d'alva quem de nós é o mais bonito e pergunta quem é o mais útil. Aí ele vai trazer essa discussão entre o que é beleza, o que é vaidade, até onde isso vai ser levado. É uma reflexão muito boa sobre a questão do lugar no mundo e sobre a serventia, né? O boneco está ali, vai embelezar, o arame está ali porque ele vai segurar um elemento extremamente importante dentro do presépio. E aí é o Tom que vai levando toda a história até o fim da obra, né? E tudo isso vai acontecendo antes da preparação para a montagem do presépio. E aí eu deixo para vocês essa primeira reflexão somente no primeiro capítulo. Vai falar sobre o lugar das coisas, a importância das coisas no mundo, sobre o que guardamos dentro dos baús. É uma coisa que eu acredito que pode ser levada até para séries maiores, né? Porque as crianças às vezes fica difícil para elas entenderem essa questão das metáforas, e a reflexão sobre a beleza e sobre a vaidade, o que é mais importante, né? Isso vai ser levado em consideração durante todo o livro. Pronto. Como eu já falei, né, o lúdico ele visa mais o divertimento que a qualquer outro objetivo. A obra do Gilson é bem lúdica, tanto nas imagens como na escrita, né? E Piaget já disse que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, não que tudo é permitido, mas tudo alcança a cabecinha de uma criança de uma forma tão diferente que a gente que já é adulto, a gente fica se perguntando assim, nossa, por que eu não pensei por esse viés também? Mas porque a nossa vivência é diferente, a gente já passou por traumas, por coisas na vida, né, que endureceu aquele nosso olhar, aquele nosso pensar. E, como eu falei, eu li para a aluna, minha filha, e ela disse assim, mãe, esse livro me lembrou Toy Story, porque lá os bonequinhos conversam, né, trocam informações, planejam as coisas. E eu disse, realmente, Luna, lembra muito Toy Story, porque ele deu vida, né, esses objetos que antes a gente podia enxergar inanimados e eles lá mostram toda a vivência deles, e é bem legal a obra por isso, né. Então, o próximo capítulo, o título é esse, De Longe e de Perto. E ele foca na estrela d'alva e o despertador de corda. Como fala, o boneco de porcelana, ele vem fazendo questionamentos durante todo o livro, né? Para esses outros personagens. Ele cita que a estrela d'alva, ele fala que ela se acha, em palavras, né, bem usuais. Ele diz que quando ela tá lá, tem um trechozinho que ele fala, né, que quando ela tá lá, pendurada no teto, toda imponente, ela é super vaidosa, com aquele brilho da pele dela artificial. Então, aí ele por outro lado, ele enxerga ela, naquele momento que eles estão sendo tirados do baú, ele enxerga ela de perto e ela dá um bocejo. Tem uma frase lá que ele diz, né? Bocejou com as mãos cobrindo a boca enorme, juro, uma boca feia. Então, ele diz que ela é feia de perto e ele levanta esse posicionamento. Nossa, de longe ela é tão imponente, tão bonita, se acha tanto e de perto ela é tão feia assim. Então, já é outro viés que pode ser abordado com os alunos, né? Com as crianças. Não se iludir com o que você vê de longe. Uma vida de um youtuber mirim ali numa vida social glamurosa e a criança acaba se iludindo. Uma criança diferente da sua realidade, que tem aquisições a brinquedos bons e você não tem. Então, dá para trabalhar isso também.
nem tudo que se vê de longe é o que realmente é, né? Dá para abordar esse lado. E a minha filha, ela levantou, ela disse assim, mãe, o boneco é invejoso. Então, ele começa a falar da Estrela d'Alva com aquele, tipo assim, eu sou muito bonito, porque eu sou de porcelana, eu sou de material nobre, a minha avó, que é a dona dos objetos, né, sempre me valorizou, e ela que se acha desse jeito. E a minha filha disse, mãe, ele é invejoso. Aí, na sequência, ele diz assim, né, mas realmente quem que diz que beleza importa? E aí ele também fala outra frase assim, mas ela tem direito de ser como quiser, não tem? Aí eu já mostrei para ela, eu disse assim, olha, mas a gente vê, teve esse pouquinho de inveja, mas logo na sequência ele reconhece que ela pode se achar, né? Ela tá lá naquela posição e ela pode se achar. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue ver com um olhar, como eu falei, de quando a gente já é adulto, né? Daí também nesse capítulo vem falando do despertador de corda, que é o despertador, você programa lá a hora, né, dá a cordinha para ele despertar. E ele começa a questionar, você não se cansa, porque ele menciona lá os ponteiros do despertador, que todo dia, toda hora faz o mesmo trabalho, roda, 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 até passar uma hora. Aí ele diz, você não se cansa de rodar, rodar, rodar? E o despertador responde, e por que me cansaria? Se é isso que sei fazer quando me dão corda, né? E aí depois ele diz assim, realmente você não repete toda hora a mesma coisa, tem hora que você grita. E o despertador vai e diz, sim, eu grito quando eu sou programado para aquela hora, para gritar naquela hora. Aí ele, então você gosta de acordar as pessoas, né? É bem que assim, a conversa deles. E o despertador diz, sim, para mim aquilo ali é como um sorriso, aquele grito, que é o despertar, né? E no final o despertador vai dizer para ele assim, ora, eu sirvo para alguma coisa, não sirvo? E essa pergunta, ela, como está sendo muito utilizado esse termo, ela alugou um triplex na cabeça desse boneco de porcelana. Inclusive, o próximo capítulo vem falando sobre ele, né? O boneco de porcelana, como já mencionado, né? Ele sempre se gabou também por ele ser desse material nobre. A dona tinha muito cuidado com ele, enrolado numa manta, porque não podia, era fácil de quebrar, né? E ela disse que ele sempre contava, que ela sempre mencionava essa frase, ter cuidado, porque este chegou nas caravelas de Cabral. E daí tem um trecho que mostra esse humor que o Dilson cita, né? Que utilizou também. Eu achei muito engraçado, a minha filha deu risada quando eu li para ela. O trecho diz assim, demorei muito para entender quem era esse Cabral. Por muitos anos, o Cabral que eu conhecia era o vizinho. Na roupa dele, estampada sobre um bolso, estava escrito Sargento Cabral. E daí ele começa a dizer que, em meio a essa repetição de todos os anos, passar todo aquele mês ali, recebendo aquelas visitações, todas aquelas contemplações, ele passou a ouvir inúmeras conversas e descobrir as coisas, né? Que é como ele disse, quando ele descobriu quem era esse Cabral, que foi quando ouviu uns meninos conversando sobre a história do achamento do Brasil, né? Então, nisso, o boneco de pano, ele levantou esse questionamento, mas será se eu sirvo, além dessa minha beleza, além dessa meu material nobre, será se realmente eu sirvo para alguma coisa dentro desse presépio? Porque a estrela d'alva está lá imponente no teto, o arame segura a estrela d'alva, né? O despertador acorda as pessoas, tem a sua função. E qual é a minha função? Então, isso também é na vida da gente. Às vezes a gente fica, será que eu estou servindo realmente para esse propósito que eu estou tentando? Até dentro de um trabalho desse em grupo, você diz, será que a parte que eu estou fazendo está sendo certa, está complementando bem a parte do outro? Então, é uma indagação que a gente também pode mostrar para a criança. Olha, cada um tem uma serventia dentro da sua realidade, cada um com os seus defeitos e com suas qualidades vão ter uma serventia diferente durante a vida, tá? Então, vamos dar prosseguimento aí ao próximo capítulo. Boa tarde.
Antes de começar aqui a falar sobre a parte que eu li, também que eu fiquei responsável para falar, eu gostaria de falar sobre a obra, minha experiência com a obra. Ainda não tive, antes de ter contato com essa obra, eu não tinha nenhum conhecimento de nenhuma obra de literatura piauiense que eu tivesse lido completamente. Essa eu li completamente, gostei muito da forma como o autor trabalha questões, assimilações dentro da obra através de metáfora. E foi uma experiência muito boa para mim, certamente. Vou utilizar isso com filhos, com netos, histórias de literatura piauiense do autor Edson Lages. Tem uma parte bem interessante, eu que sou amante também de filosofia, que é essa parte que fala sobre uma forma de olhar. Aliás, o próprio autor, ele fala, num vídeo que eu encontrei no YouTube, ele falando sobre o lançamento da obra, sobre essa relação que ele faz com a literatura e a filosofia. Eu gosto muito disso, porque eu sou apaixonado por filosofia. E aí o professor vai fazer essa relação, o autor vai fazer essa relação com a forma de olhar. No capítulo, ele vai trabalhar essa reflexão sobre olhar para a realidade e fazer com que aquela rotina, na verdade, pareça algo diferente, que ele viaje para um outro lugar, para um outro momento da mente do personagem. O personagem boneco, ele vai estar olhando, por exemplo, para o céu. Ele, cansado de olhar para aquele céu, por exemplo, ele começa a imaginar outros céus e tudo mais. E aí ele vai imaginar outros lugares, vai se transferir para outras dimensões. E aí tem essa parte aqui. Quando cansava de tanto imaginar, eu olhava ao meu redor. Imaginar também cansa. Tudo cansa. Até a beleza, que é somente uma forma de olhar. Cansado de imaginar, dava-me de fato conta da vida fora do baú. É interessante, isso aqui me remeteu bastante, essa forma de olhar me remeteu a Platão. Eu lembrei de Platão quando fala sobre essa dualidade entre a realidade e o imaginário. A gente vive entre esses dois mundos, né? E ficar só num mundo e no outro cansa. Então a gente vive alternando entre o mundo da imaginação e o mundo do real. Isso tanto a criança quanto o adulto. A gente faz isso também. A gente viaja pelo mundo da emoção, das questões mais subjetivas e também do mundo mais racional. Quando a gente se cansa de um, a gente vai buscar refúgio no outro. E assim a gente vive a nossa vida, né? Então tudo é uma forma de olhar. Você pode olhar para o mesmo lugar e ter uma visão diferente, viajar e imaginar, ou você pode olhar e ver uma rotina do real. Voltar e ver ao redor do baú, né, que ele até trabalha essa questão simbólica do baú, o que é esse baú, o que nós guardamos no baú, que a gente acaba tornando em certo momento também para a nossa realidade. Pode passar. Bom, esse capítulo, né, fala ainda, né, como o Vingren falou, né, sobre a vida fora do baú, né, que o boneco de porcelana, né, ele conseguiu ali, né, viajar, né, na imaginação dele, né, por matos de babaçu, né, de carnaúba também. Algo que me chamou bastante atenção, né, nesse livro foi o próprio título, né, a Mara no início falou sobre a escolha do autor e utilizar, né, esse título, né, que ele deu várias reviravoltas ali e chegou a esse título, né, e que realmente, né, esse título, As Estrelas do Céu de Dezembro, né, não remetem apenas ao Natal, né, se a criança observar ali a ilustração, né, ela vai perceber que sim, mas que remetem a outras coisas. E isso foi a minha primeira inquietação, né, o que seriam essas estrelas no céu de dezembro, né? E ao longo da leitura, né, que eu fiz sobre o livro, eu busquei, né, achar uma resposta para isso, né? E que o boneco de porcelana, né, nos ajuda também a perceber, né, o que são essas estrelas, né, do céu de dezembro, que é a esperança, né, que a gente vai ver ao longo, né, dessa apresentação, né, que é muito presente aí nesse livro, né? Falo também, né, sobre um pedaço de carvão, né, e o galho de árvore seco, né, como já foi falado, né, a importância de cada ser, né, no universo em que eles estão inseridos, né, qual vai ser a função deles, né, apesar de um pedaço de carvão, qual vai ser a utilidade dele ali dentro, né, desse contexto do Natal.
Então, ao longo, né, dessa narrativa, o boneco de porcelana, né, ele vai falar, né, que o pedaço de carvão também ali é muito importante e que o pedaço de carvão, ele mesmo, né, duvida dessa importância dele, né? E isso é muito relevante, né, de ser trabalhado na sala de aula, porque muitas vezes, né, a criança, não generalizando, né, mas tem muitos casos que os pais ali, eles tratam a criança como se fosse um ser, né, que não tem muito ali o que oferecer, né, o que indagar, o que imaginar. Então, essa questão, né, da importância, né, que todos são importantes, né, que as crianças também são importantes e que ao longo dessa leitura, né, a gente percebe muito isso. Pode passar, por gentileza. Bom, eu trouxe aqui um trecho, né? E a história de um menino que nasceu, né, para proteger o mundo e ensinar verdades começava a se repetir com as estações do ano, né? Esse trecho, né, eu trouxe porque, ao mesmo tempo que traz essa questão filosófica, né, que o Wingren falou, sempre vai ficar assim alternando, né, falando também sobre o Natal, mas numa perspectiva, né, diferente, não numa perspectiva consumista, né, numa perspectiva de presentes, uma perspectiva Papai Noel, mas uma perspectiva, né, que tem a ver com o nascimento de Jesus. Então, aqui também já traz um pouco da história, né, do cristianismo, né, do catolicismo, para que as crianças também venham entender, né, porque às vezes é o que é ensinado em casa, né, eles entendem de uma forma, e quando essa questão é trazida, né, essa questão religiosa é trazida dentro da literatura, né, a criança já vai ter uma outra perspectiva, né? Então, ali já diz, né, que nasceu para proteger o mundo, ensinar verdades, né? Começava a se repetir com as estações do ano, né? Então, já fala ali, né, o porquê de Jesus ter nascido, né? Então, eu achei muito interessante essa passagem aqui. E outro trecho muito interessante, ainda desse capítulo, né, está na página 31, que a beleza realmente era apenas uma forma, né, de olhar. Se fazia sol demais, se chovia demais, se escurecessem as horas, né, e se até o exagero podia ser bem. Então, aqui a gente vê também, né, essa concepção de beleza, né, o que é belo, né, o que é beleza. Isso pode ser trabalhado também dentro de sala de aula, porque muitas vezes o aluno, né, aquela criança, ela não enxerga a beleza em si própria, né? Ela enxerga a beleza no colega, enxerga a beleza no professor, enxerga a beleza nas paisagens, nos animais, mas ela não consegue ter aquela autoestima, ela não percebe que ela é bela, né? Que a personalidade dela é bela, os sentimentos dela são belos, né? Então, eu achei muito interessante, né, essa parte aqui, né, que em tudo há beleza, né, que até o exagero, né, pode ser belo, dependendo, né, de como isso vai ser trabalhado. Então, cabe aqui também, né, o professor, no momento que estiver fazendo ali essa leitura com os alunos, né, ou sugerir essa leitura, né, que ele faça aí uma mediação, né, para que os alunos venham entender, né, porque, como já foi dito aqui, né, alguns aspectos dentro dessa obra, né, que não podem, né, ser ali absorvidos pelo aluno. Então, trabalhar esse texto, né, dentro de sala de aula vai ser muito importante, né, para os alunos, para que eles venham ali refletir, né, desenvolver um pensamento crítico, né, a partir de problemáticas, né, sociais, né, o que é beleza, qual a importância, né, do ser humano dentro da sociedade, qual a importância dele ali naquele ambiente em que ele está inserido, assim como, né, foi mostrado aqui, né, está sendo mostrado, né, a importância de cada objeto dentro desse contexto, né, do presépio, né, dentro desse contexto natalino, né, e por que é importante, né, falar sobre essas estrelas, né, no céu de dezembro, né? Por que é importante falar sobre essa esperança? Pode passar, por gentileza. Só fazendo um adendo sobre também as ilustrações que ao longo da obra é trazida, no caso dessa imagem, por exemplo, tem muitas partes que o boneco de porcelana fica, né,
ali imaginando, né, ambientes e tal. E aí, nessa parte desse capítulo de uma forma de olhar, traz essa imagem justamente para dar como um pontapé para a criança imaginar o restante, né? Então, a cada capítulo tem uma ilustração, né? E aí isso ajuda a criança a imaginar. E aí traz também essas questões que envolvam o nosso cotidiano, o cotidiano de muitas crianças também, a respeito das carnaúbas, né, e das matas de babaçu, né, que ele traz nessa imagem, justamente para aproximar mais ainda, né, a criança daquela leitura, né, a respeito das imaginações. E sobre essa questão da ilustração, né, só interrompendo aqui um pouquinho, eu achei interessante, elas vêm antes do que vai acontecer, né? Então, quando eu fui lendo para minha filha, que eu utilizei muito essa leitura que eu fiz para ela, para me basear no que eu ia falar aqui, né, pelo olhar dela. Ela, mãe, me mostra. Eu ia mostrando a ilustração e ela dizia assim, então agora vai falar sobre esses objetos, vamos ver a história que vai vir. Então, eu achei isso bem interessante, né? Porque a criança já vê e já começa a imaginar e esperar o que é que vai ser falado, como essa figura aí, né? Que aparece, que é o pedaço de carvão, o galho e a limpeza que estão fazendo com esses objetos. E, posteriormente, a gente consegue descobrir a história que vem em torno dessa imagem. Exatamente. Aí nesse capítulo dos brilhos dos amigos, o brilho dos amigos, ele traz essa imagem, né, para poder inserir ali no contexto o pedaço de carvão, né, e o galho de árvore seco, né? E aí traz uma reflexão na perspectiva do boneco de porcelana, que ele se pergunta, né, como é que a nossa dona, ela pega esses objetos com tanta delicadeza também, assim como pega ele no caso, né? E aí nisso mostra que esses objetos, eles são tão importantes quanto o boneco de porcelana, né? E aí traz essa questão do brilho dos amigos justamente pela valorização de que cada um tem a sua serventia, né? Eles são igualmente delicados, né? E a dona, ele cuida de cada objeto, né? De uma maneira igual, né? Por igual, por mais que eles sejam totalmente diferentes, né? Um pedaço de carvão, um galho seco e um boneco de porcelana, né? E no decorrer dessa obra, esse capítulo traz esse questionamento também, né? Essa percepção de que são igualmente delicados, né? E todos têm o seu valor, por mais que sejam diferentes. Justamente, Marcos. E é por isso que eu trouxe nesse trecho que você acabou de falar, né? Estando na cadeira, né, onde me puseram, eu vi desenrolar um pedaço de carvão e o galho de árvore seco. Meus amigos se despedaçavam tão fáceis quanto eu. Acreditei diante da delicadeza e lentidão com que eram retirados da caixa de madeira. Então, a gente consegue perceber aqui, né, que o boneco de porcelana ele já tem aqui uma percepção, né, de que aqueles objetos, né, o pedaço de carvão e o galho de árvore seco, eles têm aquela mesma importância, né, que eles também são delicados, que eles são frágeis. E aqui também, né, é possível trabalhar essa questão, né, dos sentimentos, né, de que a gente precisa, né, ter cuidado, que o coleguinha ali precisa ter cuidado com o que é que ele vai falar para não machucar o outro amiguinho, né? Pode fazer essa relação também, né, de que cada pessoa ali tem um aspecto, né, que vai ser ali frágil também, né, que vai ser delicado, né, que a gente precisa, né, ter esse cuidado no momento que vai falar com alguém, né? Isso também pode ser trabalhado, né, em sala de aula. Pode passar. Gente, volta bem no slide, por favor, Marcos. Tomando aqui à frente novamente. Eu tive outra visão quando eu li essa parte do livro, né? E mais uma vez mencionando, a visão da aluna foi totalmente diferente. Tem uma parte desse encontro do boneco com o carvão, um pedaço de carvão, que o boneco
pede para tocar, eles estão se cumprimentando, tocar na mão. E o Carvão, por repetidas vezes, pergunta: você tem certeza disso? Que o boneco quer que ele aperte a mão dele. Você tem certeza disso? E eu perguntei para ela, eu questionei: o que é que você entendeu dessa parte? E ela disse assim: mãe, o Carvão ficou com medo que o boneco de porcelana se sujasse. E eu disse: sim, com certeza, isso aconteceu. E aí eu levantei para ela o viés de um possível preconceito. Não sei se o Dilson quis abordar isso nessa obra, não sei se meus colegas tiveram essa percepção, mas um preconceito que o Carvão já deve sofrer durante a sua vida, né, entre aspas, sua existência. E é como eu falei, eu, com um olhar de adulto, né, tive essa percepção. E ela, com um olhar de criança, ela remeteu à sujeira. Não, mãe, porque o carvão, quando a gente trisca, suja. E realmente foi o que aconteceu, né, que a gente vê no decorrer do livro, que vocês vão ler para compreender a história. Então, só era essa percepção que eu falei desse capítulo mesmo. Sim, eu também percebi essa questão, né? Inclusive, eu trouxe esse trecho no próximo capítulo que trabalha, né? Iguais em servir. Ou seja, por mais que eles tinham essas diferenças, eles se consideravam, no caso, o boneco de porcelana, ele reflete que são todos iguais, né? Aí ele traz esse trecho, né? Seja bem-vindo, meu amigo escurinho. Tua cor é tão bonita quanto tudo que de mais colorido existe. Né? Então, o pedaço de carvão, ele tem esse receio, né, de se achar feio e tal. E o boneco de porcelana, ele aborda isso, né, que a cor dele é tão bonita quanto a de qualquer outro objeto. Né? Ainda chama ali de meu amigo escurinho. E aí, ele fala que a diferença é só uma maneira de olhar, né? A diferença é uma coisa de que se acha mais. Todos nós somos irmãos. Né? Então ele traz que por mais que haja essas diferenças, eles todos são irmãos e essa diferença é só uma questão de olhar, né? Uma percepção que muitas pessoas da sociedade impõem, né? Essas questões, até mesmo como do racismo. E aí foi essa percepção. Exatamente, né, Marcos? E falando, né, a respeito dessas diferenças, né, eu trouxe aqui um trecho muito interessante, que está na página 35, né? E ainda falando ali sobre um pedaço de carvão, né? Éramos igual do jeito de cada um. Aí fala ali ainda, né? Pulamos, e a nossa alegria, né, quase para no ar, que eles quase caíram ali do lugar de onde eles estavam, né, na cadeira. E eu achei essa parte muito interessante, né? Que é trabalhar essa questão das diferenças, de respeitar as diferenças, né? O que o coleguinha tem de diferente, né? Mas que aquilo deve ser respeitado, né? Independente da altura, da cor, da maneira que ele fala, né? Então, deve ser respeitar, né, essas diferenças e perceber, né, que cada um é igual, né, do seu jeito, né? Então, foi isso, né, que eu percebi que pode ser também, né, trabalhado em sala de aula, né, que o professor pode ali levantar um debate, né, com os alunos sobre isso, né, discutir, falar sobre a importância, né, de respeitar as diferenças, ainda mais hoje em dia, né, que as crianças, né, são alvos de preconceitos diversos, né, não só do racismo, né, mas de outras questões também, né, que a gente vivencia diariamente, né, pela internet, na televisão. Então, é muito interessante, né, que isso venha a ser trabalhado, né, em sala de aula. Pode passar, por gentileza. Bem, esse é outro capítulo que vem no livro, Uma Luz em Movimento, né? Eu separei esses trechos, um da página 43 e o segundo da página 45, esqueci de referenciar. E Uma Luz em Movimento, como eu falei lá na fala do Dilson, ele fala que desenvolveu esse livro através dessas luzes, né? Que luz é essa? Que céu é esse de dezembro que o boneco de porcelana vê? São as luzes do presépio, né? Porque a vida do boneco está ali. Então, quando chega o período do Natal, automaticamente o desejo das famílias, das casas,
é iluminar a sua casa, é colocar os pisca-pisca, é trazer essa luz que o menino Jesus trouxe, né, para a vida de todo mundo. Então, eu separei esses trechinhos aí só que representam bem esse sentimento que aparece nesse capítulo. A casa se enchia de uma luz em movimento por todos os cantos, os pontinhos luminosos no ar, como o vento leve e espontâneo das árvores. E lá no outro trecho, para a vovó, o mundo começava naquela hora, e a criação de tudo, matas, gente, bichos, os céus e as estrelas, durava até a noite de Natal. Nasceu, nasceu, ela gritava do fundo dos pulmões gordos, antes que todos apertássemos as mãos para rezar, quando meia-noite virava o relógio, dizendo que chegara um novo dia. Então, remete muito a essa união, isso que acontecia muito, ainda acontece nas famílias, mas cada dia que passa, infelizmente, fica menos constante essa realidade dessa união. Então, toda aquela felicidade que aquele pessoal ali estava em montar esse presépio, em se preparar para essa noite de Natal, cada um ajudando na limpeza, na organização, na montagem, né? Então, esse capítulo ele fala muito disso, dessa felicidade, dessa espera do Natal, dessa felicidade, desse momento de união. No próximo capítulo, o boneco está um pouco distante do presépio, porque ele acaba ficando sujo. E nessa distância, ele vê o quintal, que é um lugar mágico para brincadeiras. E lá nesse quintal acontece uma história que, se não tivesse nesse livro, eu diria que era uma fábula, porque parece muito e traz um ensinamento muito importante. Eu trouxe esse trecho e, se vocês lerem, nem parece que veio de uma história que está falando sobre a montagem de um presépio. Eu achei super interessante. Saiu um pouco, mas trouxe todo o ensinamento. Um bem-te-vi e um sabiá brigavam pelos restos de uma manga podre na galha mais alta da mangueira. Tão preocupados ficaram com a disputa, esqueceram-se da manga que se espatifou em minúsculos pedaços no chão. Duas galinhas correram para saborear os fiapos e os pedaços de casca. O caroço, esperando a liberdade de ver o sol, pulou longe e gargalhou alto. Acho que deu um erro aí, mas ele falou, o caroço: inveja só dá nisso, nem cabra, nem cabrito. As galinhas, essas sim, fizeram a festa. Solitárias, no grande quintal, dividiram calmamente o alimento. Olhavam de quando em vez para o céu, a fim de evitar que os pássaros egoístas descessem para buscar as sobras da fruta. Desapontados, bateram as asas. E aí vem, mais uma vez, a questão da metáfora e os ensinamentos que estão presentes nas fábulas, né? Essa briga entre os pássaros, que são gulosos, e a esperteza das galinhas, né? São atribuídos características humanas para esses animais, a fim de trazer um ensinamento. É possível a gente perceber que é uma situação presente na nossa vida, em coisas que a gente já passou, né? Quantas vezes a gente já deu atenção para tantas outras coisas e acabou perdendo outras, né? O tal do chorar pelo leite derramado. E aí não adianta querer voltar atrás, né? Todos os pássaros acabaram batendo as asas e as galinhas aproveitaram. E aí, como professores, eu imagino que nós podemos aproveitar do olhar que a criança pode ter nesse trecho, ou nos que passaram do livro, nos que vêm, para tornar o olhar da criança que é inocente um olhar consciente, a fim de que essa criança perceba que no mundo que ele vive, nas coisas que estão ao seu redor, existe a inveja, existe a cobiça, existe o desapontamento, né? Ensinar para eles que são sentimentos que vão estar ali durante toda a vida, que certos sentimentos não trarão coisas boas, né? Como as fábulas ensinam, como a ganância é ruim, como a esperteza certas vezes é ruim. E a gente tem alunos que são espertinhos, que são gananciosos, que tentam enganar. E eu acho que provavelmente é o trecho que eu mais achei interessante durante todo o livro, né? Porque não é porque está lá que é o que está, é meio confuso, né? Está ali, mas quer dizer uma coisa a mais. Né? E eu achei super interessante para poder falar sobre essa questão dos sentimentos que existem,
dentro dessa história. Pode passar o slide, por favor. E aí o capítulo seguinte vai trazer mais um ensinamento que parece muito uma fábula, né? O boneco continua de molho, ele se sujou, continua de molho, observando a interação dos outros objetos que estão ali ao redor. E aí vai trazer essa história da flor de plástico e da flor do jasmim. Elas também têm uma conversa sobre qual o lugar delas no mundo e para que elas servem. Já foi falado lá no início que é mais ou menos sobre isso, que o livro vai falar sobre o seu lugar no mundo, quais são os sentimentos que você vai carregar, e também sobre como você é visto, né? A flor vai falar, né? A flor de jasmim. Se eu olho para você e vejo uma flor, por que você seria outra coisa? Né? A flor de plástico, ela está ali se questionando porque ela fala que ela nem é uma flor, porque ela não tem cheiro, porque ela é de plástico, né? Aí a flor de jasmim tenta consolá-la. Você é o que parece ser. Se eu estou vendo uma flor, então você é uma flor. Aí ela responde, mas eu não cheiro como você, eu cheiro a plástico. Acho que nem cheiro temos, ou temos. Aí a flor de jasmim fala, eu sou uma flor que já nasce para durar quase nada. Logo, nem eu terei cheiro, nem lembrança eu sou, serei apenas esquecimento. Você durará o tanto que te cuidarem, será milhares de nós, flor de jasmim. E aí é possível a gente refletir sobre como as diferenças percebidas em nós mesmos e que fazem a gente se sentir um pouco menos que outros podem ser as mesmas diferenças que fazem os outros admirarem a gente. E ter até um certo tipo de inveja positiva, se isso existe, né? Sobre a nossa condição. E aí, durante a conversa dessas flores, a de plástico quer ser como a de verdade e a de verdade quer ser como a de plástico. Cada uma se conhece e sabe apontar o seu próprio defeito, fortalecendo ainda mais a vontade de uma estar no lugar da outra. Elas só percebem isso quando elas falam sobre. E aí elas também percebem que os seus defeitos podem ser qualidades aos olhos de outras pessoas. E aí, enquanto elas estavam no baú, no escuro, nada disso era percebido entre elas. Elas estavam adormecidas e viviam num mundo que era perfeito, onde ninguém poderia dizer nada sobre elas, porque ninguém estava se vendo. E aí a percepção das diferenças delas só é vista quando são comentadas por alguém. Né? Me lembrou muito o livro A Menina Bonita do Laço de Fita e a cor, né, da criança. Quando eu levei esse livro para os meninos da minha sala, tinham crianças negras que se identificaram e ficaram até surpresas, né? Dava para perceber, tem protagonista com a cor da minha pele, com cabelo igual ao meu. E aí você só percebe que aquilo é uma qualidade quando alguém fala sobre. Né? E às vezes acontece o contrário, como eu já vi casos de crianças que são filhas de pai branco e mãe preta e quer ser como o pai, que é branco, porque já elogiaram a cor do pai. A criança fala. Né? E a criança é negra, mas quer ter a cor do pai, porque alguém despertou aquilo ali. Né? E aí, metaforicamente, quantas vezes flores de plásticos podem ter ouvido que não são cheirosas, né? E flores de jasmim ouvido que logo murchariam e deixariam de ter serventia, né? Porque quem quer ter uma flor murcha que perde o cheiro? E aí dá para levar isso mais uma vez para a questão de qual é o lugar que eu tenho no mundo e para que eu sirvo. E aquele negócio, né, me lembra até uma frase de um dito popular, que a grama boa sempre é a grama do vizinho. A gente costuma viver muito na realidade de se cobrar muito. Então, a todo momento, a gente está apontando os nossos defeitos. E a gente acaba esquecendo as nossas qualidades. Com a maioria das pessoas acontece isso, né? Então, a gente pode abordar, sim, essa questão, inclusive com as crianças, que procurem observar suas qualidades, né? Você não tem que ficar caçando qualidades dos outros para inserir em você. Se for algo que vai lhe acrescentar, sim, você pode tentar chegar naquele ponto também. Mas se for algo que não tem como mudar a sua realidade, então procure entender o que de bom tem na sua realidade. A flor de plástico disse que não tem o cheiro da flor de jasmim, e a flor de jasmim disse que em breve vai morrer.
Então, ela não vai ter a utilidade para sempre como a flor de plástico vai ter. A professora botou aí, né, sobre se alguém já deu importância para uma flor de plástico. E eu sempre, toda a minha vida, eu disse assim, gente, não me dê flores, não, no meu aniversário, em algum momento, porque eu não gosto. Elas vão morrer rapidinho e a gente fica com pena. Então, eu acho que eu sempre dei mais valor à flor de plástico do que a natural, né? Então, esse capítulo para mim também foi bem importante ler ele e a gente compreender, né? Isso tudo que ele quer passar dentro dessa obra. Me lembrou também uma outra atividade que eu levei para as crianças que deu confusão e que eu não sei se eu vou colocar esse ano para eles, né? Eu sorteei entre as crianças o nome dos seus companheiros de turma, né? E aí cada criança pegava o papel, o nome do coleguinha, ficava animado. Aí, tia, o que eu faço com isso? Eu quero que você desenhe o seu amigo. E aí saiu o desenho de menino com um dente grande na frente, cabelo armado, gordinho. E aí eles só perceberam aquilo ali quando outra criança foi, né, falar, tia, mas eu não tenho um dente desse tamanho. E claramente tinha. Mas quem vai falar sobre isso? Eles só veem quando outra pessoa mostra para eles, né? E lendo também, acabou sendo um dos meus capítulos favoritos. Eu começo a pensar sobre essas experiências e sobre como as crianças elas vivem no escuro. E isso não é ruim. Eu imagino que elas estando no escuro, elas estão protegidas de coisas que estão ali fora, que elas não merecem ver, por enquanto. E eu acredito que até não merecem entender. Né? Então, essa questão do baú, deles estarem dentro do baú deles, é importante, até certo ponto. Depois de um tempo, eles ficam conscientes, né? E a gente, como pais, tios, né, irmãos mais velhos, professores, a gente começa aos poucos, passo a passo, explicando para eles essa questão das diferenças entre eles, entre as outras pessoas, também é importante para ver como você e como é importante você ser daquela forma. Pronto. Essa parte aqui do livro vai falar sobre luzes de brinquedos vivos. É uma parte bem interessante, porque a gente pode ver aí no presépio que tem alguns elementos aí que não são muito comuns de um presépio. Por exemplo, um trem de brinquedo, que, na verdade, esteve até nas memórias do Dilson lá, essa questão dos presépios serem montados de uma forma diferente. Né? As pessoas davam vida ao presépio, colocavam outros objetos, outros elementos, e aí nessa parte aqui a gente pode entender essa questão da vida, né, dos objetos. Porque para a criança, todos os objetos ali que estão no presépio, eles têm vida. Aí, ó, era uma luz sentida na animação das luzes que piscavam. De início sem rumo certo. Do ar, a claridade passou a cada peça. Quando se ligou, o pisca-pisca. Rapidamente o clarão acendia e apagava como se ensaiasse a largada de uma corrida. Os cílios de ferro por dentro de cada minúscula lâmpada piscaram em intervalos longos. Cheguei a ouvir cada luz de miniatura pedir: força, força, força. Dali em diante, como trem em disparado nos trilhos, subiam e desciam montanhas, nuvens, grutas. Então tá essa parte que é bem interessante porque vai dar vida a todo esse conjunto de coisas. Até as minúsculas lâmpadas, os LEDs do pisca-pisca, eles têm vida para o personagem. Então, isso aguça realmente a criatividade da criança, imaginar esse ambiente com luzes e vida. Até as próprias luzes em si, elas têm vida nessa história. Pode passar. Com certeza, né? Ouvindo aqui as meninas falarem, né? O Ingrid também, a gente não pode deixar, né, de perceber, né, a importância que a leitura tem, né, para o desenvolvimento, né, da pessoa enquanto cidadão, né, a pessoa enquanto indivíduo social, né, que a gente já percebeu, né, na primeira apresentação, né, que foi feita pelo grupo anterior, que agora, né, que o sentido do texto ele vai sendo criado e recriado a partir de cada leitura, né, um momento
eu enxergo uma coisa, outro momento o Vingre já enxerga de uma forma diferente, a Mara, né, uma criança, né, que é, no caso, a filha da Mara, e a gente vê isso na prática, né? Autores como Geraldo, né, Antunes falaram sobre isso também, né, sobre essa questão da leitura, né, em sala de aula, na perspectiva, né, na concepção da leitura, numa perspectiva interacionista, né, que o leitor ele vai agir, né, como um agente ativo no processo de leitura. E isso também é muito interessante, né, para que a gente venha olhar para o texto, né, para as obras literárias, né, de uma forma diferente, enquanto realmente pesquisador, né, da área de letras, enquanto estudante, né, e logo mais, né, futuros professores, né, que seremos. Então, a gente trazer, né, um texto como esse é muito importante, né, para o nosso aluno que ainda está em um processo de desenvolvimento, né, como a Tainara falou, né, que é importante, né, que essas questões sociais venham ser trabalhadas, né, com o aluno de acordo ali com a mentalidade dele, né, com o desenvolvimento dele psicológico. E isso tem a ver também com a questão da leitura, né? Que pontos que eu vou trabalhar aqui com o meu aluno, que eu já estou vendo que é necessário, quais são as questões que eu posso levantar, né? Porque nós sabemos que através da leitura, os alunos podem sim, né, desenvolver um pensamento crítico, como eu já falei anteriormente, fazer uma reflexão, né, sobre o que eles estão lendo. E a gente percebe que o texto, né, essa perspectiva de leitura que a gente encontra aqui enquanto discussão, né, que a gente está fazendo, uma perspectiva, né, com foco no texto, né, como se o texto fosse um produto, né, pronto e acabado, como se não houvesse outras inferências, né, a partir dele, mas que isso pode sim acontecer, né, como a gente está vendo. Então, é muito interessante, né, que a gente venha trabalhar essas questões, né, conforme ali a gente vê o desenvolvimento do aluno. Então, cabe aí ao professor, né, ter um olhar mais atento, né, observar como está a turma dele, né, para que, como a professora Paula já falou, né, anteriormente nas aulas, uma obra, né, pode ser trabalhada de várias formas. Então, qual vai ser o objetivo, né, Cleiton também fala sobre isso, né, qual vai ser o objetivo que o professor vai trabalhar ali em sala de aula, porque muitas vezes o aluno, né, e as crianças mesmo quando falam em livro, não quero ler não, professor, né, não quero saber disso, professor, porque estão mais ligados nesse contexto midiático, né, de internet, então, trazer a relevância, né, até mesmo, né, com a sugestão aí do próprio título do livro, né, As Estrelas do Céu de Dezembro. Então, a gente já traz aí um questionamento, né, o que seria isso que a gente pode trabalhar, né, com os alunos, muito interessante mesmo. E falando sobre isso também, né, que eles já disseram aqui, a questão das flores, né, de plástico, né, que aí a gente tem esse capítulo, né, que é o cheiro doce do pensamento, né, as flores de plástico, né, espalhavam-se por vários lugares na mesa. Os visitantes e nós, peças do espetáculo, imaginaríamos o cheiro doce que perfumava o pensamento. Então, ali, apesar, né, de as flores se enxergarem de uma forma, né, as pessoas que estavam ali, né, e até mesmo aquelas peças, né, que estavam ali dentro daquele espetáculo, elas imaginavam, né, ali o perfume daquelas flores. E quando a gente enxerga, né, uma flor, algo que é estático ali na nossa frente, a gente tenta extrair daquilo uma sensação, né? Até mesmo se a gente olhar para uma foto, a gente consegue observar ali os sentimentos, né? Se a gente olha para uma parede, a gente também tem ali uma sensação diferente, né? Então, tudo isso pode ser, né, trabalhado, dependendo do objetivo que o professor vai ter, né, ao propor esse tipo de leitura, né? Como a gente viu, não pode ser trabalhado apenas nesse contexto do Natal, né, do nascimento de Jesus, mas vários contextos, né, que tem a ver com o nosso dia a dia, né, com problemas sociais, temáticas, né, que estão ali também inseridas dentro do contexto social, né, e imaginário das crianças, né, do contexto ali de realmente a percepção da criança, né, quais são os conflitos que ela está ali vivenciando, né, durante aquele processo, né, que ela está passando da infância, né, para a puberdade, adolescência. E
ao ler, né, analisar essa obra, a gente percebe, né, que são vários aspectos, né, que a gente pode realmente extrair, né, e observar aqui, né, que talvez caberia ter um outro estudo, né, para essa obra, né. Pode passar, por gentileza. Bom, né, é outro capítulo muito interessante. Tá todo mundo me ouvindo, né, gente? Tenho certeza. Sim. Que é a estrela, né, caindo do céu. Chiquinho e Pedro, que são os netos, né, da vovó, não se importariam se o velho que carrega presentes em um saco se esquecesse de deixar uma lembrança debaixo da cama deles. Para eles, bastaria olhar para a estrela da testa do jumento que carregou o menino Jesus. Olha só aqui, né? Outra ideia, né? Outra mensagem, outro ensinamento que pode ser repassado para as crianças, né? Que é a valorização, né? Realmente do que significa o Natal, né? Porque muitas crianças, né, pensariam no Natal mais no sentido, né, de ganhar presença, do Papai Noel, né? Quem é esse homem do saco, né? Quem é esse homem que traz esse saco? Quem é esse velho? Né? Então, a gente já pode aqui incitar ali no momento da leitura, né, as crianças a fazerem algumas inferências a respeito disso, né, sobre aspectos que não estão explícitos no texto, né, mas que podem sim ser inseridos, né, de acordo ali com as vivências, né, dos alunos, e também o professor, né, pode conduzir, né, os alunos aqui nesse momento, né, de também valorizar, né, trazer aqui os valores sociais que estão sendo ensinados, né, o que é que esses alunos estão vendo, né, enquanto o significado de Natal, como é que eles enxergam o Natal, né? Então, são aspectos que podem ser aqui levantados, né, durante uma discussão que eu vejo que não é possível trabalhar somente apenas uma aula, né, mas que sim pode ser trabalhado uma sequência didática, né, ali de acordo, né, com o propósito que o professor vai, novamente, né, como eu estou aqui insistindo, né, aplicar com os alunos, qual é o objetivo, né, que ele vai trazer essa obra para os alunos. Pode passar, por gentileza. Débora, fica aí só um pouquinho, só para eu falar uma questão. Em nenhum outro momento na obra que eu encontrei, o autor vai falar sobre o Papai Noel, a figura do Papai Noel. Ele vai justamente, todo momento vai falar sobre o menino Deus, o menino Jesus, vai falar sobre o presépio, mas em nenhum momento ele vai colocar esses elementos do Papai Noel, essa cultura do Papai Noel, das coisas, não. Ele não vai falar em nenhum momento. O único momento que eu encontrei na obra falando sobre o Papai Noel foi falando como um velho que carrega um saco de presentes, né? Então ele cita de uma forma indireta, justamente para dar um foco maior no significado do Natal que ele queria dar na obra dele, não em relativo a presentes, a Papai Noel, mas relativo ao nascimento de Jesus, né? A questão mais religiosa. Com certeza, né, Vigre? Até pode voltar, por gentileza. Pronto, se você observar aqui, né, esse trecho já está sendo exposto aqui, né, e é realmente isso, né, que cabe, né, ser levantado, né, uma discussão dentro ali do ambiente escolar, porque muitas vezes, né, as crianças envolvidas, né, por esse meio ali de internet, né, acabam se esquecendo, né, do real significado que o Natal tem, né, que é de celebrar a vida, né, as estrelas caindo do céu, que é isso, né, relembrando aqui, né, que ao longo de toda essa narrativa, né, a gente traz aqui novamente a percepção de esperança, né, de que o Natal ele é de certa forma, né, ali uma esperança que a gente vai construir, né, para os próximos dias, né, que vão vir, um ano novo, né. Então, o nascimento de Jesus, né, traz isso, essa esperança, né. O que a gente pode, né, esperar para o próximo ano, né? Saúde, né, paz e alegria, e novamente, né, fugindo dessa perspectiva, né, de ganhar presente, né, de Papai Noel, né, que não é mencionado aqui de forma explícita, né, durante a obra em si, né. Pode passar. Gente, exatamente, complementando todas essas falas do Vini e da Débora, né, a obra, ela vem focando nisso,
nas lembranças, nas memórias, nesse sentimento desse período tão bom de se viver, de união da família, de preparação, né, para a chegada do Natal. E de uma leitura leve, de uma leitura boa, de fácil entendimento, e que podem ser levantadas diversas pautas, como foi apresentado agora para vocês, dentro de uma leitura que pode se dizer uma leitura infantil, feita para criança, não tem nada de mais nela, conta apenas uma historinha. E não é assim. Isso tudo depende de quem está lendo, de como você está absorvendo, né? Então, a gente ficou grato, o grupo ficou grato por poder apresentar para vocês essa obra como nós a conhecemos agora também. E o nosso desejo é que ela seja bem divulgada, bem difundida, para ser bem trabalhada. Acredito que os colegas tenham ficado com interesse de adquirir, de ler e de trabalhar ela também, porque tem essas diversas temáticas, como a gente já mencionou. E foi um prazer trabalhar com essa obra do Dilson, e o Dilson ter me atendido de uma forma tão, assim, que eu acredito que a correria da vida dele seja bem maior até do que a minha, e ele de pronto me atendeu, e fiquei muito grata com isso, incrementou bastante a nossa apresentação, né? Ajudou muito, e então é isso. Se alguém mais tiver alguma coisa a falar, obrigada pela atenção.